Boa noite, presidente. Eu tenho vários assuntos, então resolvi usar a tribuna. Eu peço desculpa se a voz não fica tão boa, mas é um bem necessário. A máscara é necessária usar, então vamos fazer da forma que for possível. Eu acredito que nunca o interior ou a agricultura foi tão bem lembrada, não só pela estiagem, mas em função do coronavírus. Se nós pensarmos o que é essencial, nós vamos lembrar do interior. Se nós pensarmos o que vamos comer, nós vamos lembrar do interior. E foi através dessa situação, houve uma reportagem bem importante também de um jornal da cidade nesse final de semana em relação à água, a importância que está acontecendo no interior nesses últimos 3 meses. Praticamente 4 meses, foi em novembro, quando deu a última chuva que mexeu um pouquinho com os poços, com os mananciais, e a estiagem está destruindo o agricultor. É muito difícil para eles em relação à lavoura, às estufas, os animais e para eles mesmos. O executivo está fazendo o que pode, o governo está transportando água. Está sendo transportado água, já foi para São Rafael, para o 5, para a linha 12, para Santa Clara Baixa, para o Foromeco. Quem tem o contrato é a Secretaria da Agricultura, mas passa pelo setor de defesa civil, porque eles fazem um levantamento e é mandado por a Secretaria do Estado. Eles contabilizam tudo o que é feito. Linha Vitória e 7 de Castro tinha um problema de água, a Secretaria resolveu. Entram com o transporte, e uma das coisas que eu quero enfatizar aqui é que quando a água é pega na Corsan, o agricultor tem que pagar a água. Ele não paga o transporte, mas a água ele paga para a Corsan. Nós temos agricultores que estão doando água, quero agradecer em nome do município, que tem vários agricultores que estão doando água para o seu vizinho, e é nesse momento que a gente lembra da solidariedade, como a solidariedade está acontecendo aqui na cidade, de várias pessoas que estão recolhendo mantimentos, alimentos, assim o interior também está se virando. São Luís, Santa Luísa tem um problema sério de água e na linha Sobra. São Luís estava tudo em negociação desde março com um poço de um proprietário, mas infelizmente a vazão do poço não é o suficiente para a comunidade. Mas agora, com o decreto, que foi feito um decreto de emergência em relação à estiagem, a gente consegue burlar algumas, como é que eu poderia colocar? Burocracias. A licitação, a gente pode fazer por dispensa. Então, facilita, nos próximos dias já será perfurado um poço em São Luís e um poço na linha Sobra, para resolver a situação dessas famílias. Tem muito que se fazer nessa parte de água no interior, mas o que eu penso, nós da cidade temos que ajudar. Vamos cuidar das calçadas, não lavar carro, vamos poupar água, vamos reaproveitar a água das máquinas de lavar roupa para as calçadas, para o que os historiadores, os geólogos, os estudantes na área ambiental dizem. Para setembro vai chover para chuva, água para chuva. Então vocês imaginam o que está para vir para o agricultor. Medidas estão sendo tomadas, inclusive retroescavadeira para qualquer poço que até então era orientado pelo meio ambiente, se podia mexer ou não. Hoje em dia, onde tiver uma vertente, se está tentando abrir uma vala, e é prioridade da secretaria, para auxiliar o agricultor para ter água, pelo menos para os animais. Tem comunidades que já estão tentando dizer de não usar mais a água para os animais, que seja só para as pessoas, porque o poço não vai aguentar. Então está bem difícil essa situação. No meio ao coronavírus nós temos a dengue, nós temos o H1N1 e nós temos uma estiagem nunca vista.
Então, é o momento de nós pensarmos bastante o que está acontecendo e cada um ser solidário da sua maneira. Eu queria falar um pouco em relação ao decreto, que agora, no final do mês, vai ter alterações, porque o governo do estado vai prever algumas mudanças em relação às escolas, enfim. Como vai ter algumas alterações, eu gostaria muito que o prefeito revisse 2, 3 situações que aconteceram no final de semana, e como nós comentamos aqui, é tudo novo, é muito difícil, e é muito difícil para a fiscalização também. Mas o que o vereador Demir colocou antes é importante. Foi aberto para as pessoas voltarem a trabalhar e foi sentido que elas precisavam, que todo comerciante precisa, que todo boteco precisa. Mas aí eu pergunto para vocês, precisa jogar carta numa mesa redonda? Precisa jogar sinuca? Precisa fazer festa de até 30 pessoas e que a fiscalização não pode fazer nada, porque no decreto prevê até 30 pessoas? O decreto prevê necessidade, o que nós estamos fazendo aqui, todos protegidos, e que com certeza amanhã depois nós vamos ter reunião online se continuar desse jeito. Então eu não posso acreditar que em cima de uma situação que o município está tentando resolver de todos, ficam dizendo para pegar o idoso e mandar para casa. Como é que esses velhos não vão para casa e não usam máscara? É mentira. O que mais está se cuidando na nossa cidade é o idoso. Quem não está se cuidando são os jovens, fazendo festa nos botecos, festa nos postos de gasolina. Sábado à tarde eu dei uma volta na cidade, só para ver se era verdade, porque eu realmente, nesse mês, eu praticamente não saía, a não ser para ir trabalhar. E vocês não acreditam, mas é realmente verdade. Uma das coisas que eu peço também para o Executivo, se for possível, de deixar um número de WhatsApp ou um número de telefone para de noite e final de semana, para uma pessoa filtrar de plantão. Não que nós não queremos ser incomodados, pelo contrário, eu sou vereadora 24 horas, mas às vezes nós somos limitados do que fazer. E eu acredito que todos vocês foram procurados e outras pessoas em relação a festas que aconteceram aqui na cidade. Aqui no centro da cidade, festa com 30 pessoas. O que é isso, gente? Festas no interior. Abriram bareiras que a prefeitura fechou, abriram bareiras e foram fazer festa lá dentro. Aonde está a responsabilidade do ser humano? E depois vão querer dizer que a responsabilidade é do poder público, que não tem fiscalização. Como é que tu vai fiscalizar isso? As pessoas têm que estar conscientes e, infelizmente, vai ter que doer na carne, vai ter que doer na pele de algumas pessoas, vai ter que ser alguém da família para sentir que isso não é brincadeira, que está atingindo todo mundo, né? E que se nós não fizermos a nossa parte, eu não sei onde vai parar. Vocês somam cidades vizinhas nossas de 500 e poucos habitantes e tem um pouco mais do dobro do que nós de pessoas contaminadas. Nós temos 30 mil habitantes, já temos 12. Numa semana que foi aberto um pouco, dobrou. Então as pessoas não estão colaborando. Eu vou colocar aqui que o final de semana, o Denir me pediu a parte, eu só vou completar. Final de semana passou o pessoal da paróquia. Deu uma paz de espírito na gente quando eles passaram abençoando as ruas, as casas. E nesse momento eu acho que muitas pessoas refletiram. E o que eu percebo que não está refletindo os jovens. É eles que estão levando para o noninho em casa, que estão levando para a mãe e estão levando para o filho e não estão se conscientizando. E o uso da máscara é uma das coisas que mais o pessoal fala. Não é só para me proteger, é para mim não passar para outra pessoa. Porque se é para mim pegar, provavelmente eu posso pegar até pelos olhos, eu posso pegar de outra forma. Mas se eu estiver usando máscara, eu posso ser assintomática, eu não vou passar para outra pessoa. Então, assim, vai ser difícil em relação à fiscalização, mas o governo vai ter que endurecer, sim. Se tiver que criar uma lei, que tiver que passar por essa casa para punir, eu acredito que ninguém aqui vai se opor de punir, mas nós temos que nos cuidar porque é a vida nossa que está em jogo.
O comércio tanto queria que abrisse. Vocês viram alguém na portaria, na porta do comércio, dando álcool gel para a pessoa limpar as mãos, cuidando, ver se estão usando máscara, cuidando quantas pessoas tem lá dentro? Então, assim, é muito fácil pressionar o governo e dizer: eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer. É verdade? Amanhã, depois, nós vamos ter que fechar tudo, mas tudo mesmo, aí vamos ver como é que vai ser. Quem é que vai comer, quem é que vai trabalhar. Nós vamos defender de quem está lá no interior sem água e ninguém nem lembrando de pelo menos poupar na hora que está lavando o carro ali e jogando água fora. Denir me pediu a parte, desculpa pela irritação, mas é que realmente é muito sério. Sim, vereadora Rosália, importante tuas colocações, e eu quero frisar novamente a situação do coronavírus, enaltecer também que o nosso município sempre foi muito solidário, e neste momento da estiagem está sendo mais ainda e precisa ser mais ainda. Talvez depois que passe tudo isso e vai passar, a gente volte um pouco para nós e vamos ver que precisamos sim cada vez mais estender a mão ao próximo para ajudar nas suas necessidades. Quanto às festas, é lamentável o que está acontecendo. Recebi fotos aqui esse final de semana, compartilhado pelo vereador Aleph, de jovens, 16, 17 anos, bebendo, fazendo festa, sem usar máscara, sem se proteger. Então, assim, é lamentável isso, porque tudo que está sendo falado, tudo que está sendo explicado, nós aqui fomos apedrejados há poucos dias porque nós tiramos a máscara para poder falar numa sessão. Só que aí fora não estão fazendo isso, gente. Eu acho que foi dado sim essa liberdade de trabalhar, mas as pessoas têm que ir ao comércio e voltar para casa. Não estão impedidas de ir, mas voltem para casa. Não fiquem na rua, não fiquem se expondo e não fiquem expondo as outras pessoas. Exatamente aquilo que você falou. Eu tenho que me proteger para proteger o próximo, para não levar para minha casa, para não levar para os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis. E tem o Panamá, tem um amigo meu que mora lá e todos conhecem, o Jandir Brock. Lá eles podem sair 2 horas, e é intercalado homem e mulher nos dias, 2 horas de acordo com o final da sua identidade. Se for pego fora, é multado, e a multa é muito pesada. Não precisamos chegar a isto aqui. Então cada um tem que se conscientizar e ficar em casa quando não precisa estar na rua. Obrigado. Vereador Fábio. Bem, boa noite, vereadora, colegas vereadores. Compacto com tudo que foi falado aqui hoje à noite, pelo Kirch, pela senhora, colega Denir. É triste realmente a gente... Eu até me coloco no lugar porque eu também era favorável à reabertura do comércio, para as pessoas trabalharem, mas eu falava esse final de semana ali com conhecidos, e foi bem na linha que tu comentou. A pessoa... eu não vi ninguém tomando as medidas necessárias nesses locais. O pior de tudo é verificar que as pessoas ainda se reúnem no centro, ficam tomando chimarrão sem máscara, ficam ali conversando, bebendo sem máscara, sabendo que realmente é essa situação que impediu muitas vezes eles de estarem ali naquele período de quarentena ou isolamento social. Daqui uns dias a gente vai ter que fechar de novo, justamente por essas atitudes. É muito mais fácil a pessoa criar uma consciência, entender que ela tem que comprar alguma roupa, sai de casa, vai até a loja de roupa, compra o que tem que comprar, volta para casa. Não precisa ficar perambulando pelo centro, olhando tudo que é vitrine, olhando tudo que é local. Então, eu compacto com o que tu comentaste justamente por isso. Não que a gente não queira que as pessoas saiam, justamente tomar as medidas necessárias para que elas não tenham que ficar em casa de novo como ficaram anteriormente. Em 2 ou 3 dias duplicar o número de casos, em algum local a gente está pecando. Também gostaria de comentar, virtude de tudo que o poder público também vem fazendo,
já fui na farmácia precisando pegar medicamentos e lá estão tomando as medidas cabíveis. Mas uma pessoa me comentou que na clínica das especialidades, a princípio, na semana passada, ainda tinha bastante aglomeração de pessoas próximas e conversando. Então, até que o poder público talvez verificasse essa situação. Pode ser que já tenha sido corrigido, mas seria bom que verificassem ali se estão tomando as medidas cabíveis. Obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Baroni. Presidente, mas não tenho condições de falar que a minha máscara está difícil. Só fazer um contraponto. É óbvio que nós temos muitas pessoas irresponsáveis no município, mas eu ouvi a secretária Letícia falando ontem dos 6 casos que foram apontados ontem, que as coletas tinham sido há vários dias, ou não foi necessariamente nos últimos, ou ontem, ou um dia ou 2 depois. Então isso pode explicar que é de mais tempo e não foi só ontem ou ontem que vieram todos esses casos a mais. Eu vi a entrevista dela na rádio. Outra coisa, vereador Rosália, circulei durante a noite de sábado e domingo também em razão do trabalho e vi os restaurantes e bares abertos, mas pouquíssimas pessoas neles, pouquíssimas. Então quer dizer que nesses locais, então a população também tem que se dar o valor que estão cumprindo com seus deveres, a maioria absoluta. Óbvio que tu encontra ali perto da antiga Câmara de Vereadores alguns 3 ou 4 bebendo cerveja, aqui perto na Elisa Tramontina, perto do parque também, mais uns 3 ou 4, mas a maioria absoluta tem observado. Então, em detrimento de poucos, a gente acha que a população toda não tem se comportado adequadamente. Mas eu acho que a gente está fazendo a parte, temos que cobrar, e parabéns pela iniciativa da vereadora, para que todos façam a sua parte. O comércio, onde estive, onde eu passei, eu vi todos eles com álcool gel na porta, pessoas esperando do lado de fora. Aonde eu tenho ido, eu tenho percebido isso. Hoje mesmo, lá na delegacia de polícia, foram várias pessoas lá procurar atendimento, nenhuma estava sem máscara, que procurou atendimento lá. Então há uma conscientização muito grande que devia chegar em todos. Praticamente todos deviam ter essa conscientização, mas infelizmente a gente vê alguns que não estão tão preocupados e põem em risco demais praticamente toda a comunidade com a irresponsabilidade deles. Mas é importante as explanações do vereador. Obrigado. Obrigada, Baroni. Vereador Valmor. Vereadora Rosária, obrigado pela parte. Rosária, a gente ouve bastante nos fins de semana, principalmente tem um carro que passa alertando o pessoal para ficar em casa. A gente poderia, esse mesmo carro que passa, poderia também alertar o comércio. Tem sim alguns locais de comércio que não tem álcool gel, que não está cumprindo totalmente com as normas, que deveria estar cumprindo, ninguém deveria alertar. O comércio tem que saber que tem que fazer isso, mas a maioria dos locais que eu fui tem álcool gel. Eu fiquei na fila esperando, saía um, entrava outro, ou saía 2, entrava 2. Então tem muito pessoal do comércio que está assim, está tomando as devidas providências, e tem alguns locais que ainda não, mas devia ser alertado. Ou baixe um novo decreto, ou passe a alertar eles que eles têm que cumprir com as normas, Rosária. Esse é o problema. A gente escuta a rádio, esses dias eu estava escutando a rádio, até na rádio tinha denúncia, pessoas ligando, falando sobre bares que passavam até do horário, se não me engano, ou que não estavam cumprindo as normas. Então, não é todo mundo, mas tem bastante pessoas que estão cumprindo com as normas. Eu acho que temos que alertar, continuar alertando, para que seja seguido as normas. Era isso, Rosária. Obrigada, vereador Valmor. Vereador Kirsch. Sim, Rosária. Sim, Rosália, eu vou seguir no mesmo sentido do colega Valmor. A grande maioria tem realmente cuidado muito, eu vejo pelas lojas, pelos mercados, pelo comércio, serviços em geral, todos na entrada, uma mesinha, um álcool gel, em outros locais também, nos balcões, nas prateleiras espalhados, bastante álcool gel. Vi outro dia no local lencinhos umedecidos para limpar, secar a mão também, que
que matam os germes, enfim, então é bem interessante. Quantas aglomerações em algum lugar realmente ocorre? O meu pai, para quem não sabe, acho que todos sabem, tem um bar também. Lá a gente colocou uma mesinha com álcool gel na entrada. Lá ele costuma fechar cedinho, 7 horas, 7h30. Agora nessa época que é um pouco mais restrito. Mantemos 2, 3 pessoas só dentro para atender pouquíssima gente perto do que tem normalmente. E tenho certeza que outros lugares também atuam nesse sentido. O colega Aleph, que agora também assumiu o bar do Kennedy, deve ter os mesmos cuidados possivelmente. Então é bom que todos cuidem e que todos respeitem para poder justamente evitar ao máximo a propagação do vírus, para assim, quanto antes, nos livrarmos deles. Obrigada, vereador Kirsch. Na verdade, todos nós temos que fazer a nossa parte, e uma das prioridades que a Secretaria da Agricultura está fazendo é protocolo por telefone para o agricultor, nesse momento de pandemia. E é uma das situações que eu estou pedindo já para o secretário, para o prefeito, que eu espero que continue depois, porque é muito importante para o agricultor poder fazer o protocolo por telefone, independente de depois, pós-pandemia. 95% dos casos a gente consegue resolver por telefone. É questão de 5% que é a necessidade de ser pessoalmente. Então é uma situação também que está sendo feita agora e que é bem importante que continue depois. Vereador Matheus. Rosália, eu vou só... Boa noite a todos, eu só vou contribuir com a tua colocação na tribuna. Como que eu trabalho no centro, e você falou do comércio, eu acredito que o comércio está respeitando, está com álcool, está com a mesinha, está solicitando máscara por onde que eu passei, certo? Eu acredito que se a gente se cuidar cada vez mais e ajudar o próximo, com certeza nós vamos passar por isso. E o comércio sim tem que ajudar as pessoas que não têm máscaras. Nem se for deixar na porta de entrada, tá? Porque tem gente que não tem uns 5, 2, 3 reais para comprar uma máscara, certo? E vai lá e precisa algum mantimento ou alguma roupa, necessidades. Eu vejo muitas lojas do comércio que tem a máscara, se o cliente não tem, na porta com álcool gel, e dá uma boa ação que está fazendo o comércio. Então, parabéns ao Comércio Carlos Barbosa. A conscientização está no meio de todo mundo, inclusive nós temos que fiscalizar cada vez mais, e a Prefeitura deixar um número direto, tanto a Prefeitura, tanto a Brigada, tanto a Polícia Civil, tanto os meios, porque sim, nós somos os fiscalizadores para ajudar a combater esse vírus que é o coronavírus, Covid-19. Seria isso. Obrigada, vereador Matheus, pela contribuição. Quanto ao comércio, o que eu quis dizer é a questão de quantidade de pessoas dentro do comércio. Eu entrei pagar uma conta numa loja e eu vi a quantidade de pessoas, e eu estou falando porque eu realmente vi, né? Mas não estou generalizando, porque as pessoas realmente estão se cuidando, precisam trabalhar, mas quero deixar aqui que é bem importante um número de telefone de plantão, que uma pessoa fique de plantão, que seja divulgado para de noite, final de semana, para cuidar essas pessoas que não estão respeitando. Vereador Miguel. Sim, colega Rosária, obrigado pela parte. Sobre o negócio de poço artesiano, isso aí eu vou falar nos meus 3 minutos depois, mas sobre todas as suas colocações, eu coloco também, Baroni, que nem o senhor colocou, os outros colegas, Matheus também colocou. As lojas que eu fui, eles estão respeitando tudo a lei que o prefeito. Vocês podem ir lá na Ponte Seca, botaram até uma torda lá fora para atender o pessoal lá fora. Vai no Hélio Zaro, eu vou citar até o nome das lojas, você vai ver, é a fita. É isso ali eles têm que fazer. Vai na farmácia, foi pegar meu medicamento, que tem o contínuo, tantos metros, tem 3 pessoas lá dentro, não pode entrar. Sai um, entra o outro. Assim que funciona. É toda loja, lá na Tubular, vocês podem ir amanhã na Tubular, vocês vão lá ver. É fila lá fora. Tem 3 lá dentro, 2, tem que aguardar. Assim que está funcionando. Por isso também eu quero
pelas lojas, o conhecimento que eu tenho, de repente umas não estão respeitando o que elas têm que respeitar as normas, o decreto do prefeito. Eu digo, eu também tenho que dar os parabéns pelos lojistas de Carlos Barbosa, porque aqui onde eu passei, eles estão respeitando. Vai lá na Santa Clara, lá eu e a mulher fomos fazer compra, a guria lá na porta com gel já. Então, isso que está funcionando muito bem em Carlos Barbosa, né? Agora, se tem muitos que não respeitam, é complicado, né, colega Rosária? Então, eu só te deixo muito obrigado pela parte, e eu acho que o povo em si, todos eles têm que botar na cabeça, que não é brincadeira, é um troço sério. Obrigado pela parte. Obrigado pela colaboração de todos, e como coloquei aqui, quem não está fazendo a sua parte, eu acho que o respeito com o ser humano, o respeito comigo, e eu respeitar o outro é fazer a minha parte. Muito obrigada.